Hoje vamos conversar com um filósofo, um teólogo, mas também um estudioso de humanidades, que é o reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Volmir Terézio Amado. Boa noite, reitor. Boa noite a você, boa noite, Paulo. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a encíclica do Papa Francisco. E a primeira pergunta que eu quero fazer ao professor Volmir, o que é uma encíclica? Encíclica sempre é um escrito, um texto que o Papa redige, claro que com a colaboração de muita gente, mas sempre de próprio punho, com a assinatura dele, e que trata de algum tema. Em geral, as encíclicas são classificadas em três tipos: encíclicas doutrinais, encíclicas exortativas e encíclicas sociais. Neste caso, é uma encíclica com o tema social. Você percebe isso porque há um enunciado, o Papa diz, a chave da encíclica vai tratar disto, ela é exortativa, ou ela é disciplinar, pastoral, ou ela é social, e também a quem o Papa destina a encíclica. Na opinião do senhor, pelo menos as últimas, quais as encíclicas marcantes, importantes, na sua opinião? Olha, as encíclicas nós temos assim, do século XIX para cá, são em torno de 300 encíclicas. Alguns escreveram muitas, como o caso de Leão XIII, que chegou a escrever 89 encíclicas. E eu reputo essa como um impacto muito grande, porque era em 1891, ele escreveu uma sobre Rerum Novarum, as novas realidades, e ele destacava a exploração no mundo do trabalho, o surgimento da classe operária, e era preciso explicitar esse drama tão difícil que experimentava a humanidade, sobretudo na Europa, mas que depois se mundializou como um desafio gigantesco. E o outro é de João XXIII, é uma outra encíclica muito impactante. Ela foi aí no início dos anos 60, era num período de pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo se armava para a Terceira Guerra Mundial e ele escreveu a Pacem in Terris, paz na terra, pedindo a paz à humanidade. E o que os analistas, historiadores falam é que, de fato, essa encíclica desencadeou um movimento planetário, mundial, de conciliação, de atenuar todos os conflitos, porque afinal, se tivesse tido na ocasião a Terceira Guerra, talvez não tivesse mais a quarta, dizia Einstein. A quarta seria seria de machados de pedra, porque o mundo iria acabar com a guerra nuclear. De modo que foi uma entrada decisiva de João XXIII, estancando uma terceira guerra mundial. E eu reputo esta. Depois teve João Paulo II, com encíclicas belíssimas. Não escreveu muitas, embora um longo pontificado, escreveu apenas 14 encíclicas. Bento XVI escreveu uma importante encíclica sobre economia, a caridade na verdade, mas realmente eu reputo esta encíclica Laudato Si, equiparada a Rerum Novarum de Leão XIII e a Pacem in Terris de João XXIII, como grandes encíclicas mundiais que como que movimentaram o planeta todo. O professor Volmir, ele vai beber em água limpa, Laudato Si, louvado seja, que é a tradução, e tem como subtítulo sobre o cuidado da casa comum. E louvado seja é uma referência a São Francisco de Assis, talvez um ícone da cultura mundial, quem conseguiu fazer o diálogo com o Oriente, não apenas com o Ocidente, através da sua comunicação integral, que São Francisco operou e desenvolveu e viveu com muita força. Bom, nós vamos conversar sobre a encíclica, queremos fazer um voo sobre a encíclica. Ela tem 6 grandes partes, e a primeira parte é, afinal, o que está acontecendo com a casa comum. Olha, eu sou profundamente tocado também por esse título,
porque tive toda uma formação franciscana na vida, seja pelos seminários por onde passei, então fico profundamente comovido. Francisco, um jovenzinho pobre, semi-analfabeto em Assis, e escreveu pouca coisa na vida, raríssimos são os textos de São Francisco. Teve lá um pequeno texto sobre a bula da criação da comunidade dos franciscanos, e teve principalmente esse chamado Cântico das Criaturas. Esse é de autenticidade franciscana. E nele, é claro que é o louvor às criaturas, a evocação louvado seja, louvor na verdade é ao Senhor pelas criaturas. A água, a lua, o sol, a terra, aos elementos da natureza. E depois a alma, a vida e a última estrofe que ele escreve deste canto, desta música, que ele gostava de cantá-la, é a irmã morte, porque até ela ele consegue integrar na própria vida. Mas chama atenção nesta visão franciscana, pelo menos duas coisas. Uma é, simultaneamente contemporâneo a São Francisco, em pleno século XII, 800 anos atrás, como foi ele que conseguiu esta sensibilidade especial, essa sensibilidade cósmica, esta sensibilidade para com a natureza, para com as criaturas da natureza. Bom, eu acho que o professor Volmir conseguiu responder uma pergunta sempre difícil, que é de fato o que está acontecendo com o nosso bairro, com a nossa rua, com a nossa cidade, com o nosso país. E de fato nós não estamos conseguindo enxergar na comunidade de vida uma igualdade para viver em paz, para viver na felicidade. Ou seja, isso que ele chamou de essa voracidade de buscar nas plantas, nos animais, na água, o comércio e esse esgarçamento dessa relação com a natureza. Eu queria agora entrar na segunda parte, que é sobre a criação. E a primeira parte da segunda parte é sobre o que pode a luz da fé oferecer este olhar sobre a realidade concreta. Olha, o Papa pede licença, é uma coisa curiosa. Para quem é cristão ou para quem é católico, poderá estranhar essa encíclica, porque ele diz assim, inicia o 3º capítulo dizendo, eu vou falar sobre Bíblia, sobre fé, porque eu peço licença para falar sobre isto. Para quem está pedindo licença? Para quem não professa nenhum credo. E exatamente porque a encíclica não é dirigida só aos cristãos, mas a todos os habitantes do planeta. Então, o destinatário para o qual a encíclica se dirige, ela tem, claro, que pedir uma licença quando você fala para os cristãos ou sobre Bíblia, sobre fé. Primeiro ponto que me chama a atenção é esta sensibilidade que o Papa tem para com as formas diferentes de percepção e de vivência das pessoas no planeta Terra. E segundo diz assim, mas mesmo assim, há dois componentes decisivos. Um deles é a própria fé, a igreja, além de ouvir o que cientistas e intelectuais falam, ela tem uma tradição, um diálogo com a filosofia, um corpo de valores, uma reflexão que foi acumulada ao longo de 2000 anos, que tem uma palavra a dizer. Segundo, no planeta, nós temos pelo menos a cada 7 habitantes do planeta, pelo menos 2 professam a fé cristã. E, de um modo geral, de cada 7, pelo menos 6,9 professam fé. Portanto, é importante que as pessoas, além de valores, vamos dizer, sociais, culturais, éticos, para o respeito à natureza, também que os cristãos compreendam, os que professam fé, que as criaturas, a terra, ela é criada por Deus. Aí há os sinais, os vestígios de Deus em cada ser. Eu achei interessante isso porque, dentre os vários olhares conceituais, dentre
os vários conceitos de ecologia, ele vai exatamente se ancorar no conceito de ecologia integral, ou seja, que envolve não só os valores puramente materiais, mas aqueles valores que nos reconstrói por dentro. E nesse sentido, ele também tem uma parte na encíclica que me chamou a atenção, que foi assim: mas olha, parabéns aos políticos que escreveram belos documentos, mas nós estamos diante de um desafio que é o que fazer. E tem uma parte na encíclica que ele chama de ações, não é? Qual o seu olhar sobre as dicas, os caminhos, as chaves apontadas na encíclica sobre o futuro, o que fazer, o que é possível? Ou estamos caminhando ao caos, não temos jeito mesmo, mas quais os caminhos nós poderemos de fato iluminar melhor para fazer um futuro melhor? Bom, eu creio que, vindo deste Papa e esta encíclica, tudo o que aponta é esperança. Esperança para o tempo e esperança para a eternidade. Esperança para o tempo porque, de fato, ele permanentemente reitera que onde há alguém que tome uma iniciativa, aí já renasce a esperança. Ele evoca até o Noé, que afinal, aquela história do dilúvio, onde havia dizendo, onde tem uma pessoa boa, aí já tem esperança. Aí já não é o fim do planeta, aí algo há por se reconsiderar. E, de fato, os caminhos apontados, por um lado ele põe o dedo na ferida, dizendo, olha, é o seguinte, já muito se pensou, tem muita resposta já formulada, tem a cúpula da Terra, tem as grandes conferências mundiais, tem os tratados internacionais, tem propostas das mais variadas, o problema é que não tem avançado, Então, ou seja, a eficácia da ação política está frágil. Está frágil, muito frágil. E por isso, como que uma interface. De um lado, ele propõe uma ecologia integral e do outro, portanto, medidas ou orientações também na sua abordagem integral. E que vão desde o indivíduo, no seu compromisso pessoal, para os que têm fé, o seu compromisso cristão, o seu compromisso de fé, as iniciativas da pequena comunidade, as iniciativas de redes de comunidades, a criação de redes, e depois, claro, iniciativas políticas, sociais e econômicas que abranjam uma comunidade local, mas também um povo, uma nação, e os povos no seu conjunto, porque é o planeta de que estamos tratando. De modo que são muitos caminhos de fato apontados, e a encíclica é insistente nisso, porque senão nós ficaríamos só num diagnóstico sombrio, e o Papa está muito preocupado com isso, que não entremos num pessimismo também ambientalista, que superemos isto, porque se nós então ficarmos só apontando os dramas vividos, sem reconhecermos-nos com potencialidades de dar passos para frente, então claro que isso se torna ainda mais pernicioso, porque entraríamos naquilo que ele fala de relativismo prático, que é pior do que o teórico, porque o teórico diz tudo é relativo do ponto de vista intelectual, mas o relativismo prático diz tanto faz, é verdade, tanto faz, deixa assim ou deixa assado, não é? Olha, eu quero agradecer ao professor Volmir Terésio Amado a entrevista, a conversa. Esse é um tema amplo e eu quero lhe convidar, você que está em casa, é um documento maravilhoso, vale a pena não apenas ter na sua biblioteca, mas ler e discutir com a sua família. Ler e conversar com os amigos, porque, como disse o professor Volmir, o que estamos sendo questionados é para uma nova forma de viver, novos hábitos e, fundamentalmente, resgatando o valor do cuidado, o valor da ação voluntária de proteger.